Oi, meu nome é Rafaela, eu tenho esse canal desde 2020 e eu comecei a fazer uns vídeos desde o primeiro período de psicologia e eu não me identifiquei com o tipo de conteúdo que estava se produzindo a partir disso. Então eu fiz várias pausas, eu estava traçando um caminho para chegar num lugar que é o lugar que finalmente eu desenvolveria, que finalmente eu poderia comunicar a partir dele. E aqui não é sobre explicar, não é sobre transferir, mas é sobre dialogar, sobre refletir. E o que eu quero fazer hoje é justamente isso. Eu confesso que eu não organizei um roteiro para esse vídeo, um roteiro para esse discurso, porque eu acho que ele cabe esse silêncio. E esse é o vídeo. Ah, brincadeira, gente. Nós vamos falar. Mas o meu convite hoje para você que vai assistir esse vídeo e que é estudante de psicologia é sair de um lugar de apreensão do conhecimento que está apenas na racionalidade. Minha iniciativa de falar sobre isso parte de uma necessidade contemporânea e que a gente vê na nossa vida, na vida das pessoas que a gente tem por perto e na vida das pessoas que a gente vai atender na clínica, enfim, no nosso trabalho de forma geral, como a vida precisa estar ocupada, preenchida, sem espaços. E que quando há um espaço, um descanso, ou um espaço no sentido de sair dessa linha reta, dessa horizontalidade de rotina, e que muitas vezes não é uma rotina satisfatória, então essa pausa pode ser uma pausa, uma interrupção disso, né? Como pode ser o descanso? Como pode ser o aleatório? Como pode ser muitas coisas que vão contra esse ritmo, que é um ritmo contemporâneo, né? A gente sabe que o mundo do trabalho, ele tem um tempo e uma velocidade e a gente, para existir nesse mundo, precisa consumir. E para consumir a gente precisa trabalhar e aí vivemos um ciclo em que descansar, em que parar, em que escolher. Eu acho que às vezes esse vazio é até a escolha, a dúvida, a não certeza, a não definição é um caminho questionável, né? Um caminho que não é um caminho, no sentido de que esse caminho ele não é um lugar possível para a maioria das pessoas, né? E eu falo não caminho nesse lugar, assim, nesse sentido, na verdade. A gente tem visto que os índices de burnout têm aumentado muito e todo o adoecimento humano ele tem um aspecto da temporalidade do mundo que a gente vive. Ele tem um aspecto ele está culturalmente, historicamente localizado, né? Quando a gente fala em burnout, a gente está pensando sobre isso, a gente está pensando sobre essa realidade que a gente construiu como humanidade e que estamos inseridos. E aqui eu não quero dizer somente no sentido de que temos que trabalhar muito, porque talvez algumas pessoas vão pensar, mas antes também a gente tinha que trabalhar muito. Só que é o ritmo desse trabalho, a quantidade de informações que a gente precisa manejar, quanto a gente tem que mudar constantemente
as nossas especialidades, os nossos conhecimentos e o quanto que esse trabalho ele não dá tempo. Cada vez mais é solicitado das pessoas que, que para o seu trabalho funcionar, especialmente se você é autônomo, que você precisa estar nos meios de comunicação, que você precisa fazer isso e que estar nesses meios de comunicação também tem uma forma adequada de estar. Não é apenas estando lá. Tem formas adequadas que requerem investimento de dinheiro, investimento de tempo, de conhecimento, para que isso funcione, para que isso dê certo. E eu lembrei do coelho na Alice, que sempre tá atrasado, que sempre tá num tempo que já passou, assim, era pra ser antes, é como se o tempo dele é sempre o tempo de atraso. E eu acho que a nossa sociedade virou esse coelho aí, a gente, como humanidade, nos tornamos o coelho da Alice, que estamos o tempo todo atrasados. Não só sobre o tempo cotidiano de estar atrasado para almoçar, estar atrasado para voltar para o trabalho, estar atrasado para voltar para casa, mas sobre o ritmo da nossa vida. Cada vez mais as pessoas demandam que a gente escolha cedo uma profissão em que a gente supostamente, a gente sabe que não são mais essas demandas, mas que a gente supostamente vai trabalhar o resto da vida. Então, além disso, tem o fato de que, tá, você se formou em tal área, mas você já devia ter feito isso, aquilo. Quando a gente tá indo para o final da graduação, que é a minha experiência, a gente olha e se aproxima do mercado de trabalho, começa a ver o que é requisitado, né, as requisições, o que é necessário para estar inserido, e é como se a gente sempre tivesse atrasado, a gente nunca fez o suficiente. E eu fico pensando assim, quem conseguiria fazer o suficiente, sabe? Quem conseguiria fazer o suficiente? E aqui tem esse grande adendo de que quando a gente fala de universidade, quando a gente fala sobre profissão, existem vários aspectos que passam pela experiência das pessoas, inclusive os aspectos sociais, que vão modificar totalmente. Você tem a experiência de um jovem que está ali bancado pelos pais e que precisa só estudar. E claro, aqui eu falo só realmente porque a gente tem uma realidade em que algumas pessoas precisam fazer muito mais coisas. E exatamente do outro lado, a gente tem pessoas que precisam sustentar suas famílias, pessoas que precisam bancar uma casa, trabalhar. E além desse trabalho, elas têm uma rotina doméstica, têm uma rotina de cuidado com filhos ou com outras pessoas que são dependentes dela. Então, existe uma complexidade de coisas e a gente sempre está atrasado. E não é só sobre a faculdade, é sobre toda a nossa vida. Recentemente eu vi um post que constantemente ele é repostado sobre pessoas importantes que fizeram sucesso e que fizeram a coisa principal de suas carreiras com 30, com 40 anos. E esse foi um tema que eu estava discutindo com um amigo. Mas ao mesmo tempo, quando a gente olha esses discursos, eles nos dão esperança, eles nos dão expectativas. Só que tem um lugar que a gente precisa refletir muito como todos nós vamos chegar nesses lugares. Nem todos nós vamos chegar nesses lugares, sabe? Às vezes você tá olhando lá pra, nossa, fulana de tal virou atriz com 40 anos, ganhou um monte de Oscars e ela agora tem muito dinheiro. Ah, é aquela atriz, eu não lembro qual era a atriz, acho que Game of Thrones. Ai, não lembro. Era uma atriz que em um mês ela tava em situação de vulnerabilidade social e ela foi felizmente contratada, né? E deu tudo certo. Só que assim, gente, podia não ter dado. Podia não ter dado. Aqui não é um convite ao pessimismo, mas nós sabemos que muitas vezes nós criamos expectativas
de forma geral, olhando para alguém que alcançou algo significativo. Tipo, ai, tudo bem eu não estar nesse lugar agora, porque fulano de tal só chegou nesse lugar com 40 anos, com 50 anos. Mas assim, será que a gente tem que viver baseado em expectativas de destinos de outras pessoas, né? Será? E aí é um lugar de complexidade, porque não é sobre não tentar chegar nos lugares importantes, mas é sobre entender que muitas vezes nós vamos nos sentir extremamente cobrados, vamos estar o tempo todo atrasados, porque talvez a gente nunca chegue nesse lugar. Talvez a gente nunca chegue. É terrível pensar que, bom, talvez você nunca vai ser essa idealização de pessoa que você pensa, ou talvez você nunca vai chegar nessa profissão que você deseja, talvez você nunca vai fazer tantas viagens quanto você sonha. Ponto, né? Eu acho que é isso. E como essas idealizações, elas estão constantes, como elas são vendidas, como elas fundamentam, né, um discurso de motivação que a gente se apega e que às vezes, gente, longe de mim tá querendo fazer esse vídeo para dizer que vocês não vão conseguir as coisas, mas é uma possibilidade, é uma possibilidade. E quando a gente simplesmente age como se várias coisas ruins, que na verdade são coisas normais, que a grande maioria das pessoas vive, não fossem acontecer nunca, por exemplo, ninguém da minha família vai morrer. Não, não vamos falar sobre morte porque ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer de fato? E se a gente fala que a morte é ruim, porque a gente sofre com ela, a gente tá tirando um aspecto de que, tipo, a morte por si não tem um caráter. Ela não tem um caráter positivo ou negativo. Ela não é para destruir sua vida e ela não é para te deixar feliz também, né? Ela acontece. E a gente já sabe sobre isso. E é quando a gente finge que isso não é uma possibilidade, fica difícil, né, gente? Fica difícil. E eu acho que acabou que esse vídeo fugiu muito do tema que era para falar sobre espaços vazios. E a gente não falou sobre espaços vazios. Ontem eu assisti o filme da menina que roubava livros e certa cena em que ela começa a brincar de gelo, de boneco de neve, aliás, com o rapaz que estava ali refugiado na casa dela, e aí começa as outras pessoas da família a fazer parte, bem no meio de um momento de guerra em que estava tendo constantes bombardeios. Meu pai fez a seguinte pergunta: por que que eles estão brincando? E eu fiquei pensando, muitas vezes a gente está vivendo momentos difíceis socialmente, economicamente, por exemplo, a pandemia, ou às vezes uma crise financeira muito grande que está sendo desestruturante, ou um adoecimento de alguém da família, uma situação muito complexa, ou por exemplo, algo que é muito mais global, né, que atinge muitas pessoas, tivesse o direito de fazer essas pausas, de divertir, de brincar. E seria possível eles serem sãos, sujeitos dessa história e de outras histórias? Seria possível eles serem sãos se o tempo todo estivessem em alerta? Se o tempo todo eles estivessem preocupados, se sentissem culpados o tempo todo ao ponto de evitar qualquer situação que pudesse ser minimamente prazerosa para eles. Será que isso seria humano? Será que seria, gente, humano? Antes eu super
questionaria por que eles estão brincando. E hoje em dia me pergunto por que eles não brincariam. Como sobreviveriam sem brincar? E aí tem outra cena, eu acho que vários filmes trazem esse viés, né, de como do poder da arte, como de fazer pausas nesses grandes momentos de tortura, nesses grandes momentos de sofrimento. E aí a gente às vezes não entende quando falam, né, a arte é resistência. Como ela não seria, como trazer a felicidade, e não necessariamente toda a arte, tá, gente? Mas assim, trazer a felicidade, trazer a alegria, trazer o envolvimento, a socialização, como isso não seria revolucionário num mundo em que é para todo mundo estar triste, é para todo mundo estar chorando, é para todo mundo estar cansado, desiludido. E aqui eu tô, obviamente, sendo exagerada, porque eu estou partindo da reflexão do filme, mas a gente pode pensar num cenário um pouco menos dramático, ou às vezes, para algumas pessoas, né? Algumas pessoas vivem cenários dramáticos hoje, vivem cenários dramáticos hoje. E, enfim, como o brincar, como a arte, como as coisas que não têm utilidade, as coisas que são aleatórias, como elas são revolucionárias e como elas são uma resistência. Eu acho que esse vídeo é isso. Eu espero que vocês entendam a proposta, que é nenhuma, que é chegar em um lugar de comentários, de reflexões e não de finalizações e não de explicações. E é isso aí, gente. Eu acho que se vocês tiverem contribuições, quiserem falar sobre coisas, deixem aqui nos comentários e eu espero muito que vocês se envolvam aí comigo nessa reflexão, gente. É isso.